Nós estamos enjoados de ver pessoas dizerem: olha, eu sou filho de Deus, eu obedeço a Deus, né? E eu lendo um texto da palavra, em Romanos 8, capítulo 14, achei muito interessante. Falei, vou fazer um vídeo. E aí me veio na memória vários personagens, várias pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem que amam a Deus. E eu morei numa cidade do Nordeste, e lá eu vi duas lideranças que se diziam homens de Deus. Mas esses homens de Deus, eles praticavam coisa que está fora desse texto aqui, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus ia ter contenda, proibir o irmão de ir na casa do outro, ficar com raiva um do outro? Porque no capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, quando eu morei nesse local, levantou uma grande perseguição, né? E nós tínhamos um programa de rádio. E aí esses homens ficavam ouvindo o programa nosso, e nós expondo as obras das trevas, as heresias. E aí eles perseguiram. E aí eu falei, nós vamos continuar na cidade até o momento que Deus quiser. E eles talvez até orassem para que nós saímos, né? Mas nós ficamos até o momento que Deus permitiu, porque não tinha levantado ninguém que tivesse coragem de denunciar eles reinavam absoluto lá. E eu via pelas obras deles que eles não eram guiados, embora eles tivessem uma cara de piedade, embora muitas pessoas até hoje acham que são verdadeiros homens de Deus. E aí nós fomos para aquela cidade, pregamos o Evangelho. Apenas 2 pessoas conseguiram entender o que é o Evangelho. E essas 2 pessoas estão lá ainda, e são perseguidas, são mal faladas, né? E esses pastores lá, eles eram homens, né, dito filhos de Deus, homens de Deus. E eu me lembro que fiquei sabendo da história de um que arrumou uma briga lá na igreja, separou, criou outra igreja e ficaram aquela desavença, até hoje está lá. E eu falei, será que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus? E certa vez alguém falou, nossa, que dali sim, pode confiar, pode. E algo falou dentro de nós, dentro do meu coração, olha, espera para ver os frutos. E o tempo foi passando. Mas um homem, ele tem uma cara de piedade. E depois começou a aparecer as coisinhas, as obrinhas dele que ele fazia lá. Eu falei, ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí, quero falar para você, quando você está diante do seu televisor, talvez você gosta de futebol, será que o Espírito Santo de Deus está guiando você para você ficar olhando aqueles 12 ídolos? Será que você que está assistindo novela, você está sendo guiado por Deus para assistir aquela novela? Aí você fala, mas você está muito radical. Mas será que o Espírito Santo de Deus faz você assistir aquilo? Porque a palavra aqui é muito clara. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos, logicamente, puxar para as coisas do alto, para as coisas espirituais, não é verdade? E certa época da minha vida, eu conheci também um pastor, e esse homem ele já partiu para a eternidade, e foi considerado um grande homem de Deus, mas eu conheci ele na minha juventude. E esse homem era um homem iracundo. Quando ele ficava irado, ele não pensava 2 vezes para espancar qualquer pessoa. Ele, o que tivesse na mão, ele jogava. Mas era um homem de Deus. E ai de quem falar mal dele. Entendeu? E aí me vem nas lembranças aquele homem que não gostava de ser contrariado. Certa vez eu mesmo fui vítima dele. Certa vez ele pegou tinha uma chave de fenda na mão, estava atrás de uma pessoa, ele jogou aquela chave com tudo assim. A pessoa saiu correndo e desviou e fincou assim. Ele poderia ter pegado nas costas, ter matado aquela pessoa.
E hoje esse homem é louvado por todos, né? Era um homem brutal, de extrema violência, mas ao mesmo tempo ele conseguia ser amável. Então como é que pode isso? Ou da mesma fonte jorrar coisa ruim e coisa boa? A palavra de Deus fala muito bem sobre isso. Então, meu amigo, a palavra de Deus fala aqui em 1 João, capítulo 3, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ora, se a palavra de Deus manda nós amarmos até o nosso inimigo, e lá eu via, ele considerava nós como inimigos. Não amava o mandamento que Deus mandava. Se nós éramos inimigos, eles agiam conosco como inimigo nosso. Então tinha alguma coisa errada nesse homem. Eles moram lá no Nordeste, são 2 pastores. E será que esses homens são de Deus mesmo? E tem 2 amigos nossos que estão lá, que conheceram o Evangelho, está sendo perseguido por um deles. Falam mal, né? Aí você pergunta, e você? A palavra de Deus fala que nós devemos trazer à tona as obras ocultas das trevas. Eu nunca tive medo de ninguém, sempre expus as coisas erradas. Mas eu estou para ver uma liderança que aceita advertência, que aceita chegar, olha, eu errei, isso, aquilo. Nunca vi. Com mais de 50 anos de vida, eu nunca vi, meus amigos, receber advertência. A palavra vem, eles estão acima de tudo. Mas se nós aplicarmos aqui a palavra de Deus na vida desses homens, nós iremos ver que esses homens têm apenas uma capa de piedade, mas eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você pensasse nesse texto, Romanos capítulo 8, versículo 14. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Pense nisso.